eu trazer um pouquinho só pautas internacionais. José Cobori fala um pouquinho a respeito do ódio que os Estados Unidos têm por Cuba. Vamos trazer aqui para vocês, que é muito importante nesse exato momento. Bora. Olá, bom professor Cobori. Meu nome é Maria Lúcia. Desde já o parabenizo pela sua iniciativa tão corajosa e ímpar de nos ajudar a entender temas tão complexos. Professor, gostaria de saber por que a mídia ocidental não divulga absolutamente nada sobre o continente africano, sabendo que é e foi um continente desde sempre explorado, para dizer o mínimo. A impressão que se dá é que lá não importa para mais ninguém no planeta. Obrigada. Maria Lúcia, vamos lá. Você não disse aqui de qual cidade você está falando, mas vamos lá. Por que a África, né, a mídia ocidental não divulga e não dá atenção? Bem, infelizmente, eu sempre falo de história aqui, né? O continente africano é dos continentes, né? O mais atrasado ainda, em termos de evolução econômica, né? De desempenho, desenvolvimento e crescimento econômico. Porque o continente africano, como você falou, ele sempre foi explorado, né? Ele sempre foi colonizado. E, infelizmente, né? Nós brasileiros aqui também recebemos dos colonizadores portugueses, né? O tráfico de escravos para cá, né? Então, quando sempre eu falo de economia, um livro muito bom do Celso Furtado, que conta sobre a formação econômica do Brasil, né? Que, inclusive, quando os portugueses aqui chegaram, eles escravizaram primeiro os indígenas, depois, com uma necessidade de mais mão de obra escrava, eles também foram atrás dos africanos, né? Então, eles trouxeram para cá muitos africanos para serem escravizados, tá? Então, primeiro escravizaram os índios, depois os africanos. Então, o continente africano ele sempre foi muito explorado. E até hoje ele tem muitos problemas, né? E quando você fala mídia ocidental, o que a gente recebe de informação da África, infelizmente, pela mídia. Eu me lembro quando eu morava no Japão, o japonês só recebia notícia do Brasil, notícia ruim, né? Quando tinha chacina, assalto, alguma coisa aí, coisa boa que aparecia era Carnaval, Pantanal, essas coisas. Então eles faziam perguntas absurdas para mim quando eu morei no Japão, né? Tipo, se tinha jacaré no meio da rua, se as onças atravessadas. Uma vez me perguntaram, né, um absurdo, se no Brasil tinha televisão. Então é porque a mídia é assim, né? A mídia divulga aquilo que ela quer. E geralmente ela divulga dos países que eles julgam subdesenvolvidos, né? Ou os países do terceiro mundo. Eles divulgam, assim, coisas boas quando fala de natureza e coisas ruins, todas as manchetes, né? Assim como o Brasil, né? Aqui a gente recebe informação da mídia, fazendo esse paralelo, né, do continente africano. Então, quando tem coisas boas da natureza, né, os safaris, as coisas boas da natureza, eles divulgam da África. E depois só notícia ruim. Infelizmente, na África tem muita guerra ainda tribal, né, muita disputa e guerras tribais no continente africano. Mas, dando esse contexto histórico, o continente africano sempre foi colonizado, né, pelas potências europeias e pelos Estados Unidos, inclusive. No final do século XIX, mais precisamente 1884, 1885, na Conferência de Berlim, né, as 14 potências europeias da época e os Estados Unidos, eles fizeram uma partilha do continente africano. Como você vê, né? O mundo ocidental, né, as potências europeias e os Estados Unidos, fizeram na Conferência de Berlim uma partilha. Né? E o que era essa partilha? Era, vamos decidir aqui quem fica com o que no continente africano. E eles fizeram essa partilha sem respeitar as características culturais, etnia, idioma. Tanto que você pega o mapa do continente africano, você vê que os países são divididos ali em linha reta, né? Então eles não tiveram nem esse cuidado, porque era para eles ainda esse né? Professor que jantou a Leila Nagli, sim. Eles consideram um povo atrasado, um continente atrasado, uma civilização atrasada. Então eles simplesmente pegaram o mapa lá, passaram a régua, falaram, esse quadradinho aqui é seu, esse outro quadradinho aqui é seu. Eles colonizaram, né? Dividiram, fizeram uma partilha no continente africano. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial... Vamos, gente, estamos zerados os superchats, turma. Toda destruída, né? As potências europeias todas destruídas. Eles precisaram descolonizar o mundo, porque eles precisavam se concentrar em reconstruir o próprio país. Então, eles não teriam nem como continuar cuidando, né, dessas suas colônias. Então, nessa descolonização, eles largaram do jeito que ficou. Né? Por isso que hoje tem todas essas disputas de poder, essas guerras tribais, porque eles passaram a régua ali,
E muitas vezes no país eles não respeitaram, né, essas diferenças. Ó, o Lucão tá falando uma coisa interessante, né? Até para sair um pouco de Reuters, CNN, esse negócio. Para quem se interessa em saber um pouco mais sobre o continente africano, recomendo a agência Pan-Africana de Notícias, a Panapress. Acompanhem, tá, gente? Ajudem também o jornalismo alternativo nessas questões geopolíticas, nessas questões dos povos que enfrentam todos esses problemas. Eu gosto bastante, apesar de que ela se americanizou muito com o tempo, né? A cobertura da Al Jazeera de África é muito boa, a cobertura da China de África é muito boa, tá? Isso eu vi na sede da CGTN em Pequim. Eles têm filiais em países africanos. A China tem um interesse muito grande, inclusive comercial, forte, no continente africano. Acompanha a mídia estatal chinesa e até a mídia privada chinesa. Tem muita coisa bacana. Xinhua News, People's Daily, a própria CGTN, que é a CNN/BBC deles. Tem muita coisa legal lá para acompanhar. E eu queria trazer até mais esses conteúdos para cá, mas a gente teve um problema de direitos autorais em um dos vídeos, então a gente está um pouco cauteloso com isso, mas é uma bobagem aí de dentro do YouTube. Obrigado, Marcão. Vamos, gente. 195 é o que a gente precisa agora de ajuda de vocês, queridos e queridas. Lembrando, somos um canal independente. Eu tô trazendo muita informação hoje, hein, gente? Hoje eu acordei nos cascos aqui. Fiz meu exercíciozinho de manhã. Tô com serotonina no alto. Vamos lá pra gente começar bem o dia. Culturais, de etnia, de idioma. Por isso que hoje tem, né, muitas guerras tribais ali no continente africano. E ficou relegado. Largou lá o continente africano. Tipo assim, agora vocês se virem, né? Eu fui aí, escravizei vocês, peguei civilização de vocês, exportei como escravo para o resto do mundo, né, inclusive para o Brasil, extraí todos os recursos naturais que eu quis, né, do seu país, do seu continente, e agora eu preciso me reconstruir, né, no pós-guerra, agora vou descolonizar e vocês se virem aí por aí. Então, o continente africano sempre foi muito explorado, né, e depois largado. E por isso que tem esse problema. O continente africano agora começa a ter uma chance de desenvolvimento e crescimento econômico, haja vista o acordo que a China, né, fez com os 56 nações africanas. Inclusive agora, né, durante os ataques aí dos Estados Unidos e Israel ao Irã, a China colocou tarifa zero, né, para todos os países da África que quiser exportar para a China, tarifa zero. A China abriu o mercado interno dela para que os países africanos possam acessar o mercado, né? E, com isso, ajudar a desenvolver, né, a sua economia. E a China tem investido muito também em desenvolvimento de infraestrutura na África. Então, a África sempre foi um continente muito explorado. Muito não, completamente explorado pelas potências ocidentais, né? E depois deixada a bel prazer, né? Depois foi completamente saqueada, né? Abusada. Teria palavras para explicar, né, o que é você entrar num continente, né, pegar toda a sua civilização, escravizar ela, exportar para o resto do mundo como se fossem mercadorias, né, fossem coisas. Então, por isso o continente africano ele ficou esquecido, tá, Maria? Ele ficou esquecido e, infelizmente, no Ocidente, nos países mais desenvolvidos, a gente só recebe as notícias que eles querem passar, né? Então, notícia boa, assim como eu estou brincando, né, quando eu estava no Japão, a notícia boa do Brasil era carnaval, futebol, Pantanal, né, Amazônia, eram as coisas da natureza. E depois só notícia ruim. Então eles achavam, do japonês, na época que eu morei lá, fui para lá em 90, 91, 92, eu morei lá, eles têm uma visão completamente ruim, assim, pelo menos na época. Hoje acho que não, né? Eles tinham essas dúvidas básicas, né? Se no Brasil tinha televisão, se jacaré e onça ficava passando no meio da rua. Então, esse mesmo preconceito, né, que eles tinham com o Brasil, talvez nós tenhamos com a África, né? Porque a gente recebe muito pouca informação da mídia de lá, da mídia ocidental, né, que nos passa. Então, não deixa de ser uma discriminação, né, ainda uma espécie de racismo, né? Assim como também da China, né? Você vê a extrema-direita, principalmente aqui no Brasil, o preconceito que as pessoas aqui ainda têm da China, né? Isso, na realidade, é racismo, tá, gente? Tudo que se fala mal da China aqui, sem conhecer a China, é porque também se forma, né, uma opinião sobre a China que nos... É o preconceito amarelo, tá? Eu tive palestras e mais palestras interessantíssimas na China sobre
preconceito estadunidense. Gente, vamos mandar contribuição, turma. Tá todo mundo aqui assistindo a nossa live, a audiência tinindo. Vamos lá. É vendida pela mídia ocidental. E a mídia ocidental, esse soft power, né, dos Estados Unidos, tem interesse de pintar os outros países como países atrasados, né, como países autoritários, né, como países ditatoriais. Infelizmente, as pessoas são iludidas com isso, compram esse tipo de visão, né, que nos passam e ajuda a manter esse preconceito, né, ter esse racismo. Que agora os Estados Unidos paga caro, né? Os Estados Unidos, na realidade, está pagando caro por esse racismo. Até hoje eles se acham superiores, né? Porque a China só conseguiu se desenvolver economicamente pelo racismo e pelo preconceito americano, né? Porque eles levaram as indústrias para lá e eles não acreditavam, né? Eles sempre julgaram os outros povos, principalmente os povos asiáticos e africanos, no caso, povos inferiores, né? Civilizações atrasadas, que nunca iriam alcançá-los, né? Então, não tenha dúvida, se os Estados Unidos não fosse preconceituoso, eles realmente julgassem, né, que os asiáticos, os chineses eram capazes, né, de produzir tecnologia, de ter ascensão econômica, eles não teriam levado todas as indústrias para lá. Eles levaram justamente pelo preconceito, né? Lia Sérgia! Bom dia, querida! Seja muito bem-vinda. Conseguir desenvolver tecnologia, inovação, né? Pode levar as indústrias lá, instalar tudo lá, que eles nunca vão nos alcançar. E aconteceu exatamente o contrário, né? Hoje a China produz muito mais tecnologia que os Estados Unidos, forma muito mais cientista que os Estados Unidos. Sob todos os parâmetros, se você olhar agora, a China já ultrapassou, né? Só que aí, quando os Estados Unidos acordou, não tinha mais como frear essa ascensão, né? Mas ela só foi possível também pelo preconceito que os Estados Unidos sempre teve com os outros povos, tá? E, infelizmente, o continente africano, né? Que é o continente mais abusado, né, pelo resto das civilizações, né, pela civilização ocidental. Sempre se julgaram superiores, né? Não, quando eu falo civilização ocidental, a gente está falando de Europa, né? E Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra. Então, o continente europeu, né, os europeus, né, essa visão eurocêntrica, se acharam superiores, né? E depois, obviamente, que com a ascensão dos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa, né, eles também se acham um povo superior, escolhido, né? Então, para eles, todos os outros povos são inferiores, né? Os asiáticos são inferiores, os africanos são inferiores, nós aqui, os latino-americanos, somos todos inferiores. Então, esse preconceito, esse racismo está, inclusive, né, em vez da humanidade estar superando ele, nós estamos num período que está sendo exacerbado, né? Esse ódio a imigrante, a ódio ao diferente. Então, a gente tem que, enquanto ser humano, se atentar para isso, né? Não comprar esse discurso, não entrar, não se contentar com o que eles nos vendem, né? O que a mídia ocidental nos vende. A gente precisa também ir atrás de informações, a gente precisa pesquisar, a gente tem que ler história, tem que entender realmente, né? Porque o ser humano é todo igual, tá? Nascer 5 crianças, né? Inclusive, gente, assista o podcast que eu participei lá do meu amigo João Inácio, da Vessel Stream. Vou pedir para deixar a descrição aqui, o link aqui. Foi um podcast bem legal que eu conversei com um grande amigo ali, um grande amigo meu, ele tem um podcast, né? E eu fui a Brasília ali e gravei um episódio com ele. Então assistam, tá? Ficou bem legal o episódio. E eu lembro nesse episódio ter falado para ele, né? Porque não foi o Kobo. Nascer 5 crianças, né? Uma japonesa, uma asiática, uma tragédia, uma, né, pretinha, uma europeia, branquinha, uma indígena, Gabeira. Quer dizer, uma parda. Nascer a criança e não tiver nenhum tipo de influência externa, elas vão crescer só com a sua essência, né? Que é a essência de todos nós, a essência do ser humano. Então, muito provavelmente, elas vão conviver bem, nunca vão se odiar, né? Mas elas sofrem essa influência externa, né? A influência da cultura que a gente passa, né? De geração para geração. Então, vai sofrer influência dos pais, né? Dos parentes, dos amigos. E aí, da comunidade que ela convive. Depois, quando ela for crescendo, né? Na escola, no trabalho. Então, todas essas influências externas que acaba gerando esse preconceito. O ser humano vai se afastando da sua essência. Imagina essas crianças aí, uma hora ou outra, os pais vão falar assim, não brinca com aquela criança, né? Ela tá suja, não brinca com aquela que ela é pobre, não brinca com aquela que ela tem a pele diferente, é asiática, ou é preta, ou é latina, não brinca, né?
E aí a criança vai se afastando dessa essência e cria tudo que a gente está vendo, esses preconceitos, né? Então, vamos tentar resgatar essa nossa essência, né? Se eu não tivesse toda essa influência que eu recebi ao longo da vida sobre os outros, né, qual seria a minha visão, né? O que da minha essência eu estaria aqui presente hoje, né? Na minha persona, no meu ego, o que teria? E aí vocês vão ver que não tem motivo para a gente ter preconceito de ninguém, né? Do diferente. Porque somos, na realidade, na essência, todos iguais. Somos seres humanos, estamos no mesmo planeta, né? Vivemos e utilizamos os mesmos recursos. E a gente deveria se tratar todos de forma igual para a sobrevivência da própria espécie, né? Todos os outros animais, gente, para a sua própria sobrevivência, eles evoluem, né? Como espécie, de forma coletiva, de forma unida, para que a espécie sobreviva, tá? Só o ser humano que faz diferente, né? Na realidade, cresce e adquire e desenvolve preconceitos contra o seu diferente, né? Então, Maria, acho que é isso que a gente tem que resgatar e por isso o continente africano, que sempre foi muito explorado, né? Por todos os outros povos, eles sofrem até hoje, né? Eles na ascensão econômica, de tudo que a gente estuda em economia também, eles acabaram ficando muito para trás, né? Até para trás da periferia do capitalismo, né? Porque eles nem como periferia do capitalismo eles eram considerados, né? Eles eram considerados só uma fonte de recursos naturais e, infelizmente, né? Força de trabalho escrava que foi explorada no continente africano. Então, a humanidade como um todo tem um débito com o continente africano, né? Todos nós temos de alguma forma, e o Brasil tem porque a gente recebeu aqui os africanos como escravos, né? Fomos um mercado comprador de escravos. Aí, obviamente, nós, enquanto brasileiros, precisamos ter consciência disso. Obviamente, também foi uma evolução, né, da colonização portuguesa. Obviamente, quando eu falo nós, assim, obviamente, eu não tenho culpa, você provavelmente tem culpa, quem está me escutando aqui não tem culpa, mas as elites dominantes, as classes dominantes que se instalaram aqui desde então são culpadas, sim. Uhum. E a gente tem um débito histórico com essas pessoas, né? Com essas pessoas que a gente escravizou aqui no Brasil. Sim. Ok? Dei uma viajada aqui, espero ter respondido Viajou, não. a sua dúvida Excelente. aqui, tá, Maria Lúcia? Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor Cobori, me chamo Deílio, sou de Recife. Por que os Estados Unidos mantêm as sanções a Cuba, mesmo depois de todos esses anos? Recentemente ampliaram as sanções. Qual a real ameaça de Cuba aos interesses norte-americanos? Obrigado. Bem, Deílio, de Recife. Cuba agora novamente voltou ao centro das atenções, né, depois que os Estados Unidos atacou o Irã. No dia seguinte, o Donald Trump já começou a ameaçar Cuba, né? Na verdade, assim, ele já impôs novas sanções quando eles invadiram a Venezuela e sequestraram o presidente da Venezuela. E aí, logo que ele sequestrou, ele bloqueou o envio de petróleo para Cuba, né? E Venezuela enviava petróleo para Cuba. Mas as sanções econômicas desde 1959, na Revolução Cubana. Então, de novo, a gente entender um pouquinho de história. E não ficar, né, comprar tudo que se vende aí, que a mídia vende com interesse, né, dos poderosos, né, do sistema imperialista americano. Cuba, na realidade, era tratada como se fosse um quintal dos Estados Unidos. Na ditadura lá do Fulgêncio Batista, gente. Cuba era, na realidade, o lugar onde os americanos iam passar férias. Lá era como se fosse... Eu sempre sinto aqui como Balneário Camboriú, gente, mas eu falo assim como se fosse um balneário mesmo dos Estados Unidos. Então, lá se instalavam os cassinos, prostíbulos, casa de jogos, venda de drogas. Então, a elite, né, os ricos americanos iam para a ilha de Cuba, que era um paraíso, né, no meio do Caribe, iam lá só para aproveitar, né, as benesses da ilha cubana, e o Fulgêncio Batista aceitava de boa, porque era uma elite que era unida, né, uma elite transnacional. Então, para ele era interessante, né, que os americanos explorassem a ilha de Cuba e explorassem o povo cubano. Só que nenhum tipo de exploração dura para sempre. E aí o povo cubano se revoltou e houve a Revolução Cubana em 1959, para quem já conhece a história, liderada pelo Fidel Castro, né? E
com a ajuda de Che Guevara. E aí eles libertaram o povo cubano dessa dominação da ditadura do Fulgêncio Batista, que foi deposto, e da exploração dos Estados Unidos da América, né, que explorava a ilha de Cuba. Então, desde 1959, Cuba sofre sanções econômicas. Por quê? Porque os Estados Unidos nunca ele não aceita nem que o país do outro lado do mundo seja não alinhado aos seus interesses. Imagina se aceitar uma ilha ali do lado da Flórida, né, que inclusive quando os cubanos querem ir para os Estados Unidos fugindo, né, eles vão de jangada, ou seja, tá ali. Ele nunca iria aceitar isso, né? Então ele, depois da Revolução Cubana, obviamente, a Revolução foi para libertar o povo cubano das garras do Império Americano, que explorava aquela ilha, só com esses interesses, né, de que a ilha fosse apenas uma fornecedora de entretenimento para os americanos, né, de cassinos, de prostituição, de drogas, de tudo. Só para isso que os Estados Unidos explorava a ilha de Cuba. E aí, com a Revolução, o povo cubano se libertou dessa dominação dos Estados Unidos, e os Estados Unidos nunca aceitou isso. Então, desde então, Cuba sofre sanções econômicas. Durante a Guerra Fria, a União Soviética ainda ajudava a ilha de Cuba, comprando, inclusive, principalmente açúcar de Cuba, ajudava que a economia cubana tivesse algum tipo de receita, né, para que a ilha sobrevivesse. Só que com a queda da Guerra Fria, a queda do Bloco Soviético, aí Cuba ficou sem um parceiro comercial. Ficou sob sanções econômicas e sem agora nenhum tipo de parceiro que tenha um certo poder econômico, né, para ajudar a ilha a se desenvolver. Então a ilha sempre teve parceiros menores, como o Brasil, né, durante algum tempo, como Venezuela, como outros países latino-americanos que fazem algum tipo ainda de comércio com Cuba, mas a grande maioria dos países não fazem por sanções econômicas, embargos que os Estados Unidos infringiram à ilha de Cuba, né? Então a Venezuela fornecia petróleo. Petróleo é a fonte ainda de energia, não só de Cuba, mas a gente está vendo agora do mundo todo, né? Uhum. Ainda é o combustível que move a indústria. Apesar da ilha cubana não ter tanta indústria, mas ainda é o petróleo que tem uma boa parte da geração de energia em Cuba. E aí, com qual objetivo, acho que eu já falei aqui em outro episódio, os Estados Unidos vai, no início desse ano, né, quando faz essa invasão à Venezuela e sequestra o seu presidente, toma, né, o petróleo da Venezuela, passa a controlar o petróleo da Venezuela e proíbe a Venezuela de enviar petróleo para Cuba. E proibiu o México depois, né, que proibiu o México de enviar petróleo para Cuba, com o único interesse, né, de sufocar a economia cubana, e, assim como eles estavam fazendo no Irã, provocar uma revolta da população contra o governo de Cuba. O culpado não é o governo cubano, o culpado é o governo americano que está fazendo isso. Só que, de novo, né, você infringe um sofrimento tão grande à população que em algum momento essa população começa a achar que tem um culpado, que o culpado não é quem está infringindo esse sofrimento. O culpado é o governo que não consegue, né, prover um bem-estar para a população. Então, o interesse dos Estados Unidos é só esse, tá? É tomar a ilha de novo. Fazer com que a ilha, mesmo como você está fazendo no Irã, com que o povo passe cada vez mais fome e, em algum momento, haja uma mudança de regime lá e entre alguém alinhado aos interesses americanos. Tá? Então, esse é o motivo. Obrigado, Casirene. Ao povo cubano, toda a nossa solidariedade, né, pela resistência que o povo cubano tem, né? Que está aí há 60 anos, mais de 60 anos, né, sob sanções econômicas dos Estados Unidos, né, sobre esse bloqueio econômico dos Estados Unidos, e mesmo assim eles sobrevivem bravamente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera.
Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!